Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde de estarmos aqui. Glória a Deus, na presença do Senhor, né? Para mais uma live, mais uma terça-feira. Glória a Deus, 28 já de 7, né, de julho, final do mês já, irmãos. Acabou, já passou 6 meses e um mês, né? Glória a Deus, né? O ano tá voando, glória a Deus, né? Dessa maneira. Não podemos perder tempo. Temos que estar vigiando, alerta, né? Porque as coisas estão passando muito rápido. Glória a Deus, né? Louvo a Deus por mais uma tarde que Deus tem nos concedido. Agradeço a Deus por estarmos aqui. Fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Rua Joaquim Nabuco 1167. E é bom louvar o Senhor, né? Glória a Deus, aqui em Presidente Prudente. Estamos aqui trabalhando para Jesus, honrando a Ele. Glória a Deus, né? Com nossas vidas. Que possamos cada dia, né, irmãos, aprender a estar na presença desse Deus, né? Porque Ele é bom. Aleluia, louvado seja o Senhor. E é isso, nós estamos na presença dEle. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, amigos, que sempre está conosco, né? Família. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Aqueles que a gente não conhece, que Deus toma na mão deles também, ajuda, né? Fale ao coração de uma maneira grande e poderosa. Então, nessa tarde não é diferente, nós vamos estar lendo uma palavra aqui rapidinho, para passar uma palavra nesse começo de live. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus abençoe, Val. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Aleluia. Então diz assim, ó, o Salmo 113. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Diz assim, aleluia. Louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo necessitado, para que se assente ao lado dos príncipes. Sim, como príncipe do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus. É isso que diz o Salmo 113, irmãos. Esse salmo nos leva a louvar o Senhor, né? A paz do Senhor, irmã Alcina, Deus abençoe, amada, você, sua casa e família. Andréia, minha sobrinha querida, Robson, Deus os abençoe, em nome de Jesus, vocês, casa, família, aleluia. Irmãos, aqui esse salmo, Deus nos convida a engrandecer a Ele, a louvar a Ele, a bendizer a Ele, aleluia. E é momento, né, disso, nessa tarde, de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, por mais um dia de vida que Ele nos deu, né? De nós chegarmos de manhã, acordar, estarmos aqui até esse momento, 15h05 da tarde, né? Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Este salmo é um salmo maravilhoso, 113, aonde realmente precisamos glorificar esse Deus, ser mais grato, né, a Ele, por tudo que Ele tem feito em nosso favor, por tudo que Ele faz sobre a nossa casa, nossa família. Irmãos, de tudo que ainda a gente glorifica e exalta é pouco, porque Deus é tão maravilhoso que já fez muita coisa em nosso favor e continua fazendo, e vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus de amor, né? Um Deus de misericórdia. E esse salmo aqui, olha que coisa mais linda. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. E olha que versículo maravilhoso que fala assim, ó, os 5 e os 6. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas,
e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Irmãos, Ele está vendo nós nessa tarde. Ele está contemplando nós aqui, a minha casa, você aí aonde você está, na sua casa, no seu trabalho. Deus está te contemplando nessa tarde, aleluia. E Ele quer saber o que você precisa nessa tarde. Fale para Ele. Peça. Ou então, agradeça. Não é verdade? Nós temos tantos motivos de agradecer a esse Deus, por Ele ser tão grande, tão maravilhoso. E Ele vê a nós em todo o tempo, porque fala que mesmo que Ele assenta no trono, lá nas alturas, Ele também se inclina para a terra, para ver o que se passa aqui na terra, aleluia, e para ver o que se passa, aleluia, lá no céu. Irmãos, esse Deus é grandioso, Ele está em todo lugar, Ele se faz presente aí onde você está agora. E Ele quer saber o que você deseja, qual é o problema que você está passando, a necessidade, o incômodo que você está passando, os seus pensamentos, o que você está pensando agora. Você está com algum problema, alguma necessidade? Deus sabe. Ele contempla nós nessa tarde, nesse momento, porque Ele diz que Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, no versículo 6. Então Ele nos vê e Ele contempla tudo, Ele sabe da minha vida, sabe da sua, o que você necessita. Nessa tarde, fale com Ele, não deixa de louvar a Ele, de glorificar a Ele, de bendizer esse Deus todo-poderoso, de ser grato, ter mais gratidão por tudo que Ele faz por você, por tudo que Ele tem feito sobre a sua casa e sua família. E eu creio, se nessa tarde ainda você está passando por um momento difícil, é só você falar com Ele, glorificar a Ele e dizer para Ele o que você precisa, e com certeza Ele vai conceder o desejo do seu coração. Porque o nosso Deus é poderoso, Ele levanta do monturo, né? Aquele que está lá perdido, aquele que está no pó, Ele levanta o necessitado, Ele cuida. Aleluia. Se você está necessitado, necessitada nessa tarde de algo, fale com o Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos orar, interceder, né, irmãos, um pelos outros. Eu tenho vários pedidos aqui de oração. Aleluia. A Elaine, minha sobrinha, Deus abençoe, amada, também você, sua casa e família. Oração pela Helena, né? Amém. Vamos orar para que Deus ponha as mãos sobre a Helena, né? Que dê tudo certo nessa perícia, em nome de Jesus, né? E dê saúde, graça para ela, entendimento, né? Para Arielle, dê sabedoria de cuidar dessa filha que Deus deu, tão maravilhosa, né? Glória a Deus, aleluia, né? Nós louvamos a Deus, né? Pela vida de vocês, irmãos, amigos, família, que está conosco. É motivo de alegria, de glorificar esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, né? Que fez todas as coisas e controla tudo. Paz do Senhor, Vilma, Deus abençoe, amada, você, sua casa e família. Então é isso, irmãos, vamos glorificar mais a Deus, vamos ser mais gratos a esse Deus, porque todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. E aqui nesse Salmo 113, versículo 6, fala que Deus, Ele se importa tanto conosco, que Ele habita lá no céu, nas alturas, mas Ele inclina para ver o que se passa aqui na terra, o que está passando com você nessa tarde, o que te incomoda, o que está acontecendo sobre a sua família, sobre você. Deus está, aleluia, olhando e está te vendo. Então nessa tarde Ele está nos vendo, Ele sabe como nós estamos, como está o nosso coração. Se eu estou sendo grata a Ele, aleluia, louvado e agradecido a esse Deus por tudo, irmão. Por mais que passamos lutas, dificuldade, o Senhor está conosco, Ele nos ajuda. Ele não permite que um cabelo sequer caia da nossa cabeça sem que Ele esteja no controle. Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus. Então nós vamos fazer os nossos pedidos de oração nessa tarde, né? A Ilane pedindo já pela Helena, vamos orar pela Helena, aleluia, pela minha vida, a vida do pastor Luiz, pelo meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a sua família, né? A Ilane é nora do meu irmão, que Deus abençoe, né? Minha sobrinha, meu sobrinho Maurício, Murilo, toda a família aí, aleluia.
pela minha irmã Luci, toda a casa da minha irmã Luci, sua família, Márcia, minha irmã também, toda a sua casa e família. Hoje minha sobrinha Isabela está fazendo aniversário, né? Glória a Deus, que Deus abençoe e fortaleça minha sobrinha grandemente, né? E amanhã é o Leonardo, né? Meu outro sobrinho, filho da Rose, da minha sobrinha, né? Um nasceu num dia, Isabela hoje, e o Leonardo amanhã. Que Deus fortaleça, né? Guarde, livre o Leonardo também, abre portas, entra com providência na vida do Leonardo, em nome de Jesus. Pela minha sobrinha Simone, Luiz também, toda a família da minha sobrinha, né? Saúde para ela, pro Luiz, família ali, libertação. Pela Andréia que está comigo, Robson, toda a família ali no Paraná. Pelo meu tio Delfino, Deolindo, meu tio Tito, né, meu tio Nori, todos os meus primos, parentela todinha, eu peço oração. Pelo pastor José, pela irmã Nina, pelo irmão Rogério também, são saúde, né, irmãos, para esses irmãos, glória a Deus. Pelo irmão Bento, irmã Cida, pela irmã Eunice e Osvaldo, pelo irmão Márcio Oliveira, pela irmã Ercília, pela Emily, pela Tuane, né, saúde. Pela irmã Ocina, que também está conosco, todos os seus filhos, libertação, saúde, né, ali na casa, né, graça, Deus põe a mão para que Deus, né, salve toda a família da irmã Ocina. Boa tarde, amada Joana Martins, que Deus te abençoe, querida, você, sua casa, família, em nome de Jesus, né. Pela Tânia e a Terezinha está internada, não está bem, com um pouquinho de bronquite atacada e a asma, né? Então não está bem de saúde, deu uma melhoradinha essa madrugada, mas ela está internada, é a nossa prima também, né? Prima Tânia e a Terezinha, pedindo oração. Pelo William, filho da irmã Denise, pela Francisca, sua filha Luciana e Levi, pelo Éder Job, libertação, Benedito Job, a saúde, pela Odile Toton e todos ali, pela Luísa Bozetti, pela irmã Marilene, toda a família, pela Silvanete, seu pai Antônio, pela Eliette, saúde, pela Vechou Júnior, irmã Cleusa, por todos os nossos aqui familiares que a gente tem pedido, né, irmãos? Não vamos esquecer. Que Deus liberte, cure, transforme os corações, né? Pelo nosso Brasil, por Presidente Prudente aqui, né? Nossa região, por missionários a campo, por Israel, aquelas guerras ali, né, irmãos? Só Deus para ter misericórdia. Nós temos o dever, né, de orar, né, pelas nações, pelos governantes. Nós precisamos estar a cada dia, irmãos, né, atento a tudo isso. Nós sabemos que não é fácil. O inimigo, ele tem se levantado no meio das nações, no meio do país, e que Deus tenha misericórdia, né? Vamos orar, um pelo outro, eu daqui, você dali, eu pela sua família, você pela minha, e assim por diante. Vamos nos fortalecer, né, através da oração, amém? Nós vamos orar então nesse momento, né? Minha sobrinha pediu pela Alice, e aqui pela Helena. A Alice é a outra sobrinha. Pela Helena, vamos orar por ela e todos esses pedidos aqui de oração nessa tarde, amém? Pai querido, em nome de Jesus, sou grata a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Seu grande amor, ó Pai, de estar comigo, estar com cada um nessa tarde. Como a Tua palavra já disse, que o Senhor é um Deus que habita nas alturas, mas que olha para a terra e cuida, Pai, daqueles que estão aqui. E nós fazemos parte deste mundo onde o Senhor tem controlado. Toma nas Tuas mãos, Senhor, todas as coisas, cada pedido de oração, libertação, restauração, porta de trabalho, causas na justiça, Deus, intervenção médica, que o Senhor coloca as mãos, Senhor, em toda a área que nós precisamos. Os amigos, irmãos, famílias que têm pedido oração, ajuda nessa tarde, abençoa a perícia, Pai amado, que a Helena vai passar, toma nas suas mãos, abre portas, entra com providência na vida dela, Senhor. Tu conheces essa criança, sabe da necessidade dela, da sua mãe, de toda a sua família. Nós oramos a Ti, entregamos diante de Ti essa necessidade, Pai. Cuida, Pai, dos demais, dos pedidos, minha família, meus tios, meus parentela,
todos, ó Pai, que eu tenho colocado diante de Ti. Cuida, Senhor, da vitória em nome de Jesus. A nossa nação, tem misericórdia deste Brasil. Ó Pai, esses governantes que estão para ser eleitos, ó Pai, os presidentes, governadores, tem misericórdia. Que possamos, ó Deus, colocar a Deus ali aquele que for melhor para a nossa nação, melhor para o povo brasileiro e também as outras nações que estão em guerra, estão passando momentos difíceis. Oh Deus, tem misericórdia, aplana toda situação difícil, Senhor, controla, Senhor, tem misericórdia dos missionários a campo, alguns lugares, quantos sofrendo até morte, Pai, física, ali sofrendo perseguição, Pai, por causa da sua palavra, do seu evangelho, tem misericórdia, ali na Nigéria, quantos têm morrido, Senhor, oh Deus, tem misericórdia, Senhor, daquele povo, oh Deus, trabalha naquele povo, liberta aquele povo, Senhor, oh Jesus, só o Senhor é que pode. Trabalha em corações daqueles que são, ó Deus, muitas vezes endurecidos. Transforma, Senhor, pelo poder do Teu nome. Nós oramos nessa tarde, crendo, Senhor, que o Senhor continuará conosco, falando ainda através da Tua palavra, falando ainda, Pai, a cada coração nessa tarde. Eu oro e já agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe você nessa tarde, né? Sua casa e família. Fica aí conosco, nós vamos passar aqui para o pastor Luiz e daqui a pouco a gente volta para terminar essa live, né? E orar mais um momento ainda com você, com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, então, e só um momentinho que nós voltaremos mais tarde. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus por tudo que Deus tem nos abençoado, né? O salmista, ele nos ensina dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me proporcionado? Deus tem nos dado saúde, alegria do Espírito Santo. Deus tem honrado os nossos afazeres, nossos compromissos, e é motivo de nós glorificarmos o Senhor. E mais do que nunca, tudo isso que a Ivone passou para nós, dias difíceis, dias trabalhosos, que nós estamos vivendo, é na onde que nós temos que pôr a barba de molho. É na onde que nós temos, mais do que nunca, estarmos preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus não dá maior prova além daquilo que podemos suportar. Por isso, persevere, irmão. Não tem outro caminho melhor do que esse que se chama Jesus, que nos conduz ao céu. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem atalho, não tem outro caminho a não ser Jesus. E Jesus deixou uma palavra para nós, aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, pois largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, nós somos privilegiados, porque o Senhor nos deu essa oportunidade e nós temos encontrado esse Jesus maravilhoso. E Ele nos ensina, através dessa palavra, aqui o Sermão do Monte, aonde Jesus, Ele proferiu, né, essa palavra, aonde nós vemos aqui em Mateus 7, versículo 13, versículo 14, onde Jesus, Ele faz um contraste de duas escolhas de vida.
Porque a porta larga que conduz à perdição e a porta estreita que com o caminho apertado que conduz à vida eterna, né? Então nós aprendemos aqui com Jesus o significado do caminho e da porta. Puríssimo é que nós não podemos errar e nós vamos acertar, ou seja, conseguir conhecendo os mandamentos que Deus tem deixado para nós através da sua palavra. E nós vemos aqui o significado do caminho e da porta. A porta estreita é o caminho e o caminho apertado representa uma vida de obediência a Deus, renúncia ao ego, humildade e compromisso verdadeiro com os ensinamentos de Cristo. Então nós somos instruídos através da palavra, aonde ela nos orienta à obediência. Uma vida de renúncia ao nosso ego, humildade, compromisso, um compromisso verdadeiro com os ensinamentos de Cristo. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele nos ensina que nós não podemos deixar de estar congregando, ou seja, de hino na igreja para podermos sermos ministrados através da palavra. A exigência de mudança, aonde nós vemos aqui, através dessa palavra, que é um caminho que não tolera excessos ou pesos desnecessários, como o orgulho ou o pecado, exigindo transformação de caráter e fidelidade. Por isso que Jesus deixou esta palavra a respeito do aonde estreita é a porta e apertado é o caminho, né? Aonde aprendemos através da palavra que há um contraste aqui para que nós possamos pôr em prática na nossa vida os ensinamentos que Ele tem deixado para nós, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Me lembro muito bem, antes de andar nesse caminho maravilhoso, aonde nós andávamos no caminho largo, a porta, vamos dizer assim, larga, caminho à vontade, de qualquer jeito, mas hoje é diferente, irmão. Hoje nós conhecemos um pouquinho da palavra que Deus tem deixado para nós. E ela exige de cada um uma vida de renúncia a obedecer a palavra, viver esta palavra que Jesus tem deixado para nós, para que nós possamos andar num caminho certo, num caminho que nos conduz à vida eterna. Por isso, ela nos ensina algumas coisas para que nós abandonamos, para que nós o deixamos, para que nós possamos viver uma vida em santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por isso é que eu tenho que buscar conhecimento e sabedoria para que eu possa pôr em prática essa palavra, para que eu possa alcançar uma vida de santificação, ou seja, uma vida separada
servindo esse Jesus maravilhoso que morreu por mim na cruz do Calvário. O contraste com o caminho largo, a estrada espaçosa é mais popular e fácil de transitar porque permite viver sem regras morais ou espirituais, mas o seu destino final é o oposto. Por isso, há uma necessidade de nós conhecer, buscar conhecimento através dessa palavra. Vivemos uma luta espiritual. Jesus mesmo, aqui em Lucas 13, versículo 24, ele relata: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por isso, meu irmão, não podemos perder as oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós. A Ivone trouxe essa palavra aí, aonde o salmista, ele estava agradecendo a Deus. Imagine quantos livramento até mesmo de morte. O cuidado que Deus tem por cada um de nós, aonde o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós vivemos uma luta espiritual, aonde a nossa luta ou a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade, exército do mal, que quer roubar as bênçãos e promessas que Deus tem para nós. E Jesus relata aqui em Lucas 13, 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque enquanto está tudo bem, né? As coisas estão sob controle de cada um, do ser humano, ele vai tocando a vida, né? Mas chegará um tempo em que essas oportunidades, a porta ela vai fechar. E é aí que mora o perigo. Morrer com Cristo é reinar a vida eterna. Morrer sem Cristo é perecer no inferno eterno. Por isso, meu irmão, nós aprendemos aqui com Jesus, para que nós possamos nos esforçar por entrar pela porta estreita, né? Porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria, não é verdade? Mas exige de nós uma renúncia dia após dia. E nós aprendemos através da palavra onde Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, ele tinha tudo para ser um grande rei. O seu pai Davi havia deixado para ele um reino sólido e em paz, além de um belo exemplo de fidelidade ao Senhor. Logo no início do governo de Salomão, Deus lhe apareceu e perguntou o que ele desejava. Olha que interessante. Essa pergunta a Ivone fez para nós nessa tarde. O que é que você deseja? O que é que você precisa? Um momento difícil, um momento, vamos dizer assim, de prova, em que você está passando, vivendo, aonde muitas vezes o estresse, muitas vezes quer roubar a nossa paz, vem aquela necessidade do nosso dia a dia, aonde nós pedimos para Deus
algo que venha preencher o nosso coração. E é o que Deus nos dá essa liberdade de pedir o que é que você precisa. E aqui nós vemos que Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele desejava. O jovem rei pediu e recebeu sabedoria sem precedente, mas também ganhou riquezas e fama. Ainda jovem, naquele momento, creio eu, pelo testemunho do seu pai, da sua família, creio eu que ele servia a Deus, andava na presença de Deus, conhecia os mandamentos. Quando ele recebeu o reinado de Israel, que caiu no seu colo, ele pediu sabedoria. E através desse pedido, não somente ele recebeu sabedoria, mas também ganhou riquezas e fama. E é aí, irmão, que nós corremos o perigo. Porque o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, relata que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? O coração do ser humano, ele nos engana muitas vezes. E muitas vezes, por falta de direção em Deus, nós erramos. E é aí que nós temos que procurar manter uma comunhão todos os dias, a estar na dependência de Deus, para que o Espírito Santo ele possa nos ajudar nessa caminhada espiritual, para que nós não viemos vacilar. Por quê? Porque nós temos um adversário. Lá no livro de João 10:10 relata que ele veio para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus quer nos dar uma vida e uma vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Apesar disso tudo, não foi um rei tão notável quanto seu pai, o rei Salomão. Embora tenha sido fiel quando jovem, ele se desviou dos caminhos do Senhor no fim da sua vida. Olha que interessante. Quando jovem, ele recebeu sabedoria, recebeu riquezas e fama. Mas no final da sua vida, ele foi se afastando de Deus. É aí que mora o perigo de muitos nesses dias difíceis que nós vivemos. Por quê? Porque Jesus relata lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós temos visto que o amor de muitos estão se esfriando. Por quê? Porque a iniquidade, a corrupção, ela tem crescido tanto que tem se afastado o ser humano de Deus. Porque lhe falta conhecimento. Mas nessa tarde Deus nos dá essa oportunidade, esses exemplos, para que nós possamos prepararmos a nossa vida espiritual para encontrarmos com Deus. Porque o próprio Jesus mesmo relata: o que adianta o ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Meu irmão, sem Jesus, ele relata lá no livro de João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E nós vemos aqui que Salomão, embora tendo sido fiel quando jovem, ele se desviou dos caminhos do Senhor no fim da vida, passando a adorar todas as divindades dos povos ao redor de Israel. Aqui em 1 Reis, no capítulo 11,
1 Reis capítulo 11, versículo 4 ao versículo 8, está relatado aqui na palavra dizendo, ela nos mostra aqui o que aconteceu com Salomão. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Salomão seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, abominação dos filisteus, dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram a seus deuses. Então nós vemos aqui que Salomão acabou se desviando dos caminhos do Senhor, saiu da presença de Deus. Por isso é que Jesus, ele nos traz essa palavra aqui no livro de Mateus 7, 13, versículo 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Por isso, irmão, é que nós temos que andar nesse caminho maravilhoso que se chama Jesus. E nós vemos que Salomão, um homem que tinha do bom e do melhor, um homem que teve experiência com Deus, por causa das suas esposas, suas mulheres, ele foi cedendo. É aí que mora o perigo, as coisas do mundo, servindo outras entidades, porque a palavra de Deus, ela nos relata que só existe somente um Deus, não há outro Deus além desse Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é aí que nós aprendemos através da palavra que não é para qualquer um. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado, né? Porque é uma luta interna entre a carne e o espírito, aonde o mundo, que é um dos nossos inimigos, oferece tantas coisas, assim como ofereceu para Salomão, para que nós possamos se afastar desse Deus maravilhoso, deixarmos de servir e começarmos a negligenciar na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos aqui que ele, Salomão, começou muito bem, mas terminou mal. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Por experiência própria, afirmo que é maravilhoso passar a juventude
caminhando com Cristo. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus Ele tem me dado, não somente para mim, como pai Ivone, que na nossa juventude nós começamos esta caminhada. E nesses 40 anos que nós temos andado nesse caminho, servido esse Deus maravilhoso, eu posso dizer, até aqui Ele tem nos ajudado. Eu não tenho sentido falta de nada. Por quê? Porque Jesus, Ele é tudo para mim. Foi pago um alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário, aonde Ele me resgatou, aonde Ele me buscou, aonde eu andava, nesse caminho de ignorância, nesse caminho de trevas, para andar nesse caminho de luz que nos conduz ao céu. Por isso, exige de cada um de nós um esforço. E nós vemos aqui que nós somos humanos e por isso sujeito às falhas. Se Salomão foi o homem mais sábio do mundo e ainda assim se afastou de Deus, quanto mais eu e você podemos cair nessa armadilha em que o nosso adversário, ele nos oferece nos nossos dia a dia. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Por isso, meu irmão, é que nós temos que ter vida de oração, para que a carne ela não venha prevalecer sobre a vontade do Espírito. Quando nós temos vida de oração, comunhão com Deus, através do Espírito Santo, nós não somente andamos nesse caminho maravilhoso, como ouvimos a voz do Espírito Santo, nos ensinando, nos dirigindo no nosso dia a dia, para que nós possamos suportar as provas que nós encontramos nessa carreira da fé. E nós vemos aqui a advertência do apóstolo Paulo, ela é válida para o dia de hoje, para cada um de nós. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, a palavra do Senhor diz: aquele que pensa estar em pé, cuida para que não caia. É o que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Jesus, ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Está registrado aqui, Mateus 24, versículo 4. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Só depende de mim. Por isso, irmão, não vai pelos outros. Não vai pelos que muitas vezes traz tantos convites para querer tirar você da presença de Deus. Pedro, ele nos ensina aqui na sua carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surge em vossos corações. É estar preparado para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Jesus relata aqui esta passagem
em Mateus 7, versículo 13, versículo 14, que estreita é a porta e apertado é o caminho, né? Por isso, o apóstolo Paulo, ele deixou registrado na palavra: nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Deus, ele nos deu livre-arbítrio, só que eu tenho que buscar sabedoria através da palavra, porque é através dessa palavra que eu vou alcançar a salvação. E hoje eu já posso ver a diferença de como eu andava, de como eu vivia, de como eu era e como eu sou hoje. Por quê? Porque eu tenho guardado esta palavra no coração para não pecar contra Deus. Por isso, Jesus nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Deus nos dá diariamente a oportunidade de nos arrependermos, de fazer coisas que lhe desagradam, bem como oferece a chance de viver o restante dos nossos dias de um modo que o glorifique. Por isso, irmão, é a oportunidade que Deus te dá hoje para que você ande nesse caminho apertado, para que você faça a vontade em que Deus tem para cada um de nós, para que nós possamos alcançarmos a nossa salvação. O mesmo se aplica a quem começou bem, mas caiu. E é possível arrepender-se e voltar para o caminho da vida. Nós temos acompanhado muitas pessoas aonde tem começado bem, aonde tem tido experiências com Deus, mas no decorrer desta carreira da fé, elas vão caindo, vão se afastando, saindo da presença de Deus. Mas se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Volte para Deus. Volte a estar na dependência desse Deus maravilhoso, para que você possa manter o seu nome escrito no livro da vida. O erro de Salomão e de muitos de nós foi a falta de perseverança. E é isso que está faltando nessa geração que nós estamos vivendo. A falta de perseverança. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. E existe em nós renúncia, perseverança, para que nós possamos conseguir alcançar o alvo, que é Cristo Jesus. Nós vemos aqui que é preciso buscar a Deus todos os dias e cultivar esse relacionamento, falando com Ele pela oração e ouvindo e lendo a Bíblia, a palavra que Deus tem deixado para nós. Em causa de queda, arrepende-se e continuar essa busca. Dia após dias, permaneça no caminho. Por quê? Porque aqui em Apocalipse, João, o apóstolo do amor, deixou registrado, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso, meu irmão, nessa tarde, Deus nos traz essa palavra
Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Que nesta tarde você possa guardar essa palavra no seu coração, fazer uma análise do que você tem vivido e pôr em prática na sua vida, porque ainda há tempo. Porque Deus tem te dado vida. E não somente Deus, Ele quer fazer muito mais, além de tudo que Ele já tem feito, realizado em nosso favor, para que nós possamos viver para toda a eternidade, servindo esse Deus maravilhoso. Que esta palavra, ela possa entrar no seu coração e que você possa confiar e saber que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. O próprio Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Onde nós queremos passar a nossa eternidade, né? Com Jesus, que lugar nós queremos passar? E o que você precisa nessa tarde? O que você tem buscado? Aleluia. Deus é Deus de providência. Deus é Deus que tem a resposta. Então que nós possamos realmente colocar a nossa vida no altar do Senhor. Colocar a nossa casa, a nossa família, todos os nossos desejos, né, na presença do nosso Deus. Porque nós sabemos que é Ele que está no controle de tudo. É Ele que está na dependência, né, de tudo que nós precisamos. E se você precisa de algo, fale com Ele. Né? Nós oramos no começo dessa live já, e nós vamos orar mais uma vez e colocar na presença do Senhor, né? Como o meu esposo falou, nós não sabemos o que você precisa, Deus sabe. Eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso, né, do Senhor nessa tarde. Eu sei o que nós precisamos do Senhor. Então que você se coloque na dependência do Senhor sempre, e posso ter certeza que sempre Ele vai estar olhando por você, vai estar vendo a sua dificuldade, vai estar agindo em seu favor. Amém, queridos? Que Deus abençoe então, né? Vamos fazer essa oração, porque nós sabemos que Deus é o Deus do impossível. E talvez a coisa não está fácil, mas o Senhor é Deus que tem a mão estendida para abençoar e os ouvidos atentos a ouvir a nossa oração. Amém? Vamos orar então mais nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós rendemos a Ti as nossas vidas, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus santo, eterno, que tem o controle nas Suas mãos de tudo e de todas as coisas. Eu sei que o Senhor nesse momento está nos vendo, Pai, está contemplando cada um dos irmãos que está comigo, amados, cada um que nessa tarde abriu essa live e está assistindo, outros que vão assistir num outro momento, vão compartilhar, comentar. Eu sei que o Senhor vai estar com eles também, porque o Senhor está em todo o tempo com aquele que está na Tua presença, com aquele que te busca, com aquele que está na sua dependência. E nessa tarde não é diferente, mais uma tarde, Pai, aonde nós estamos diante de Ti e cremos, Senhor, que as Tuas mãos de poder estão sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa este homem, esta mulher, abençoa essa criança que precisa de uma bênção, Senhor, de uma porta aberta, de algo, Senhor, na sua vida. O Senhor conhece o íntimo desse coração, o desejo desta mulher, que ela precisa, Senhor, juntamente com a sua casa. Em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, dá providência naquilo que cada um necessita nessa tarde, e que Tua graça inunde o coração, Senhor, trazendo paz, alegria, gozo do Teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai, crendo nessa tarde e já agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa e família. E que cada dia mais o Senhor possa agir a seu favor. Mas para isso você também precisa, né? Buscar, aleluia, enquanto nós podemos achar. Buscar esse Deus de todo o nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém.